Então, nesse instante, nós vamos respirando fundo, esquecendo os nossos problemas, preocupações de ordem material. Sentindo a presença dos mentores amigos, do mentor que cuida desse trabalho, desse estudo. Sentindo a presença dos nossos anjos da guarda, do anjo da guarda que cuida da nossa casa, do nosso lar. Agradecendo ao Mestre Jesus, ao Allan Kardec, ao Chico, por terem dado para nós todas essas informações, para que nós aproveitemos melhor a nossa oportunidade dessa encarnação. Senhor, que durante esse estudo, que os nossos lares possam ser abençoados, protegidos, cada um de nós amparados, e que o Miguel possa ser inspirado nessa noite, Senhor, envolvido com muito amor e com muita luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria fazer só uma oraçãozinha rápida também, Ana, por gentileza. Então, eu queria, como a Ana falou, que a gente se sentasse confortavelmente, que a gente se cruzasse braços e pernas, respirasse profundamente, como a Ana comentou, esquecesse os problemas do nosso dia a dia, e que a gente mentalizasse o nosso Mestre Jesus e toda a equipe espiritual de luz que suporta esse nosso pequeno centro. Que essa mentalização positiva, a gente possa elevar o padrão vibratório de onde nós estamos, cada um de nós dentro dos nossos lares, e assim que a gente se coloque aberto a receber as informações que iremos abordar nessa aula de hoje, né, podendo absorver todo o conteúdo e principalmente que o mesmo possa nos ajudar a impactar nossas ações, né? E como consequência, a gente dá alguns passos a mais aí na nossa evolução moral e espiritual. Eu peço humildemente a ajuda dos nossos benfeitores, para que me dê a palavra fácil, que me dê clareza na comunicação, e que assim, respeitosamente, eu possa difundir esse importante conteúdo através dessa classe já dotada de amplo conhecimento espírita, e também esclarecer acerca desse tópico para aqueles que posteriormente encontrarem esse conteúdo, essa aula no YouTube. Que esse ato de amor que a gente dedica hoje aqui de aprendizado possa ser repetido por mais cantos desse nosso planeta, né? Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa acalmar, acalentar, né? E dar fé a todos os corações que sofrem hoje em dia. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, a minha aula hoje é sobre as epístolas de João e de Judas, mas antes de propriamente começar a aula, eu só gostaria de dar um contexto, né? Principalmente porque essa aula está sendo gravada, então outros irmãos podem assistir a aula em momentos diversos, né? Sobre qual é o objetivo dessa aula, né? Que nada mais é do que analisar sobre a luz do Espiritismo os principais ensinos existentes nas epístolas escritas por João e por Judas. Primeiro eu vou para as epístolas de João, né? E eu sei que muitos aqui já têm conhecimento, né? Como eu falei anteriormente, ou sabem do assunto, mas antes de começar a entrar nos detalhes das epístolas de João, eu gostaria de trazer um contexto um pouco mais amplo, não só sobre as epístolas, mas também sobre João, né? Elas foram, no total, de três epístolas. Elas apresentam uma preocupação que o apóstolo teve, né? Apóstolo e evangelista, relacionado aos conflitos existentes nas comunidades cristãs de Éfeso e também da Ásia Menor.
principalmente em razão do comportamento de alguns membros das igrejas que tentavam conciliar as ideias cristãs do momento a outras, né? Principalmente provenientes, essas outras ideias provenientes do gnosticismo, de filosofias gregas e também de práticas de magia. Então, como a gente vai ver mais adiante, quando a gente falar das passagens, das epístolas em si, João ele se mostrava bastante preocupado, né, angustiado com a situação, e via que alguns membros da igreja eles já estavam se deixando por deturpar ou deturpando a imagem original repassada por nosso Senhor Jesus Cristo. E mais uma vez, como nosso objetivo é aprender, né, durante essa aula, eu vou tentar me aprofundar em alguns pontos, só para agregar mais ainda um pouco de conteúdo, justamente com o objetivo de esclarecer e tentativa de dar ainda mais um contexto sobre esse tópico que a gente está falando. E uma coisa que eu queria trazer para todos é quem era João, né? Porque, assim como Judas, João era um nome muito comum na época, nesse século, né, que a gente vai falar, na época de Jesus, e eu sei que muitos sabem, mas pode ser que alguém não saiba as diferenças entre os Joãos que a gente tinha dentro das passagens bíblicas, né? E principalmente entre dois, que é João Batista e João Evangelista. Então, quem era João Batista, né? Como a gente já falou em outras aulas, não sei se todo mundo conseguiu assistir, mas era primo de Jesus, né? Ele é filho de Zacarias e Isabel, que era prima de Maria. Ele não era apóstolo, ele foi o que batizou Jesus no Rio Jordão, e ele foi morto por Herodes Antipas em aproximadamente 29 depois de Cristo. E esse João não é o que a gente vai falar hoje, porque ele não é o responsável pelas epístolas. O que a gente vai focar hoje é o João Evangelista, que é um dos 12 apóstolos de Jesus. Ele é irmão de Tiago, que também era apóstolo, e conhecido como Tiago Maior. E João era o mais jovem de todos os apóstolos, dos 12, e ele ficou conhecido, obviamente, como João Evangelista, justamente por ter sido o autor do quarto e último evangelho canônico, né, pertencente ao Novo Testamento, que é o Evangelho segundo João. Né? E só a título de contexto, né, e maior esclarecimento, os outros evangelhos também foram escritos por Marcos, Mateus e Lucas. Ele foi considerado, né, o discípulo amado, né? Ele é muito, algumas vezes a gente vai ver esse nome para ele, né, de Jesus, porque ele foi o único apóstolo que acompanhou Cristo até a morte. E o Evangelho de João também menciona que antes de Jesus morrer, tem uma passagem importantíssima da Bíblia, que Jesus confiou Maria aos seus cuidados através da frase direcionando para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Depois direcionou a João, falando: eis aí a tua mãe, direcionando para Maria. Então, assim, para ver com a importância que João teve na vida de Jesus. E como a gente vai ver mais adiante, cada epístola de João ele tem um objetivo específico, né? Ela tem, a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Mas elas juntas, por isso que eu quis botar esse tipo quebra-cabeça aqui, elas também se completam, né? E também ajudam a confirmar a autoria da epístola dentro da mesma pessoa, que foi João, e muito similar, parecido ao evangelho que ele também fez ao mesmo tempo, né? Na mesma época que ele escreveu as epístolas. Então, provavelmente, na ordem que foram escritas, que não é a primeira, a segunda e terceira, é o contrário, a gente tem a terceira epístola, né, que ela aborda o conflito em uma das suas igrejas, né, algumas práticas que não estavam alinhadas na base que João pregava. A gente vai ter a segunda epístola, né, que ela põe sobre aviso uma ou outra igreja, principalmente por contra-propaganda de falsos doutores que negavam a realidade da encarnação. E a primeira epístola, que foi a última a ser escrita, e é considerada por muitos a mais importante, que aborda e dissemina toda a vivência e experiência religiosa de João, né? E como eu falei, as três epístolas juntas, elas apresentam dois pontos em comum, né? Relacionados principalmente às comunidades cristãs de Éfeso e da Ásia Menor. Porque é quase certo que todas essas cartas, né, e também o Evangelho, foram escritas em Éfeso, na virada do século I para o século II, que também foi a mesma época que João escreveu o Evangelho, né? E o segundo ponto é que as epístolas de João abordam os conflitos existentes nas comunidades cristãs de Éfeso e Ásia Menor, principalmente relacionado à influência dos grupos religiosos, que eu falei antes, influenciados pelo gnosticismo e que provocaram as divisões das igrejas.
E com o objetivo de dar ainda mais clareza a esse tema, eu vou me aprofundar só um pouco mais nesses dois temas, para dar, antes de dar andamento às epístolas. Então, eu queria primeiro falar de Éfeso, né? Eu trouxe aqui uma imagem de Éfeso atual, né? Que é o local em que foi quase certo que ele escreveu as cartas e onde o evangelho também foi escrito, como eu falei antes. Se a gente se relembra, se a gente lembra dos slides iniciais que eu passei, quando a gente fala da relação de João com Jesus, né, e a relação com Maria, né, que Jesus falou que Maria seria a mãe de João a partir dali, existiu essa necessidade, esse cuidado de estar próximo de Maria e de cuidar dela até a desencarnação, né? E foi justamente por isso que João viveu grande parte da sua vida em Éfeso, né, que foi a cidade escolhida por Maria para passar a ficar até o fim da sua encarnação nessa vinda. E eu queria um pouquinho mais trazer detalhes sobre Éfeso, né? Tipo, Éfeso hoje, né, se a gente olhar o mapinha que eu trouxe aqui do lado, ele é a Turquia Ocidental, né? Mas se a gente volta para o passado, que assim, você pode ver que é perto da Grécia, não tem aqui no mapa, mas era perto de Troia, né? A gente tem Istambul também, ele era dentro do mar Mediterrâneo. Mas se a gente volta ao passado, a gente vê que Éfeso era conhecida como a primeira e mais notável metrópole da província romana da Ásia. Ela desempenhou um papel importantíssimo no movimento do cristianismo, desde a Palestina até Roma, né? E a gente sabe que o Império Romano era gigantesco, né? Mas ele conseguiu realmente fazer toda essa influência. Ela exerceu hegemonia na região jônica e era famosa demais por seus filósofos, pelos seus artistas, pelos seus poetas, historiadores, e também como um centro de magia e taumaturgia, que nada mais é do que a realização de milagres, né? Então, quando eu faço um desafio, não um desafio, mas um pedido, quando a gente lê as epístolas do Evangelho de João, seria interessante a gente se transportar, né, e relembrar que este era o cenário, né? Éfeso era o centro dos pensadores, era um polo de diferentes pensamentos, o intelectualismo, a filosofia estava muito, muito, muito forte, muito pulsante. Era natural que os cristãos buscassem unir e combinar essas ideias com a religiosidade, né? Que é uma coisa que também acontece hoje em dia. E assim, eu acho que a gente consegue entender um pouco de como é que João se sentiu, ou como ele sentiu dificuldade, né, para combater essas práticas. E foi muito desafiador para ele conseguir manter a mensagem cristã na sua originalidade, principalmente quando existia essa tendência muito forte da união das ideias com magia, com esoterismo e com as ideias gnósticas, que é o segundo tópico que eu gostaria de me aprofundar antes de ir propriamente para as epístolas. O que é gnosticismo? Eu fiquei em dúvida, não sabia o que era, e fui procurar um pouco mais, me aprofundar no assunto. E o gnosticismo foi um movimento histórico e religioso cristão também surgido na mesma época. Em vez do ano 1 e 2, foi do século 2 e 3. Fundamentado na gnose, que do grego significa conhecimento. Ou, no sentido um pouco mais abrangente, é a crença na salvação pelo conhecimento. E essa é uma atitude comum, não é só do passado, mas ainda é bem atual, tendo em vista que até hoje o ser humano ele está sempre querendo adaptar. Ele quer misturar a filosofia, a religião para aquilo que ele acha mais adequado. E isso é perigoso, porque tira a pureza, tira a originalidade da mensagem. E nesse caso, que mensagem? A simplicidade e a força da mensagem de Jesus. Trouxe aqui algumas imagens que tem da época relacionadas ao gnosticismo. Em relação às epístolas de João, eu acho que o principal ensinamento, eu acho que antes de entrar na síntese e no detalhamento de cada uma das epístolas, eu queria falar um pouco do destaque geral, mais amplo do conjunto das 3 epístolas. Como a gente já entendeu qual era o cenário que João vivenciava, a gente vai perceber que nas 3 epístolas a tentativa do apóstolo encontrar essa solução para evitar com que a crença cristã fosse adulterada por ideias gnósticas e outras ideias bem correntes na comunidade cristã da Ásia Menor naquela época. É importante ressaltar que esse apelo de João atravessou os séculos. Ele atravessou o século, outro século, e foi chegando até nós, mantendo essa atualidade surpreendente. É uma mensagem atual. Nos faz ver que não só vê a dificuldade de se manter a pureza doutrinária dos ensinamentos superiores, mas também nos coloca sob a atenção de não nos deixar enveredar por esse caminho.
né? Porque se a gente olha hoje, quantas e quantas pessoas não colocam em práticas, não colocam práticas externas, né? E desvirtuam a mensagem original do Cristo, né? Ou da doutrina, né? Adaptando principalmente para interesses próprios, né? A gente fala muito dos falsos doutores, né? Essa mistura de ideias era que João ele realmente condenava, né? E ele procurava combater ao máximo, né? Ele sabia que se essas outras práticas fossem combinadas à mensagem cristã, ela perderia a verdade, né? Ela perderia completamente a sua verdade, a sua originalidade, a sua grandeza, né? E principalmente isso faria com que passasse ideias falsas sobre o cristianismo. Então essa imagem, essa mensagem deturpada, ela faria com que as pessoas acabassem por mais uma vez dando importância principalmente às práticas exteriores, né, e não mudariam o seu interior, que é justamente esse quadrinho que eu trouxe do lado, né? É o foco no exterior. A gente tinha que sair das divergências e das opiniões do homem e focar no interior, né? Na nosso desenvolvimento interno, moral, né? Que é principalmente sair disso para a legítima prática do amor. E aqui a gente vai falar um pouco de cada uma das epístolas. Então, a gente tem a primeira epístola, que fala assim, né, um trecho da primeira epístola. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está nas trevas. Até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, assim, forte, né? E nessa reflexão, a gente vê a necessidade de nós realmente praticarmos o evangelho, né? De nós não sermos causadores de escândalos, que ele bem realça aqui, né? A gente tem que relembrar da passagem de Mateus, que coloquei aqui, os escândalos hão de vir, né? É inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual vem, né? Que eu acho que tem completa relação com isso, com esse trecho. Os escândalos não são apenas aquele ato, a gente às vezes fala, aquele ato conhecido por todo mundo, né, pela humanidade, que traz algum prejuízo. O contexto de escândalo dentro da doutrina, que a doutrina nos mostra, é principalmente todo ato infeliz que pode prejudicar não só a mim, mas ao meu próximo. Né? Esse é um escândalo. Né? Mesmo que não seja conhecimento de ninguém. Não é só porque eu fiz alguma coisa que ninguém viu, que não deixa de ser escândalo, né? Porque Deus está vendo. Né? Então, esse é importante a gente reforçar e realçar. Né? Escândalo é todo ato contrário às leis de Deus, que a gente sabe muito bem quais são. No trecho, temos aqui, quem está na luz não aborrece, né? Não causa escândalo. Quem está na luz, perdoa. Né? Quem está na luz, compreende. Quem está na luz, ama. Mas será que nós estamos nessa condição? Né? A gente se pergunta muito sempre. Né? E é comum a gente falar alguns salários que estão na luz, né? Porque tem um pouco de conhecimento. Mas o conhecimento por si só não torna ninguém melhor. Né? A gente sabe muito bem disso. Né? Os falsos profetas estão aí para provar disso. Né? Que tem conhecimento muito grande intelectualmente, mas as suas obras não têm ressonância nenhuma, as suas ações não têm ressonância nenhuma naquilo que fazem, né? Realmente é preciso ter conhecimento, saber o caminho, mas principalmente é preciso andar no caminho, né? Não adianta ter as atitudes diferentes, as nossas atitudes serem diferentes do que a gente fala, né? A nossa vivência aqui na Terra, nossas atitudes precisam ecoar a lei de Deus e assim nos colocar no caminho da luz. É a forma mais simples e natural de pregar, né? Que a gente fala muito. Às vezes a pessoa pode ter um conhecimento absurdo, um intelectual absurdo, uma capacidade de acúmulo de conhecimento, mas as ações são completamente diferentes. Não se usa nada daquilo que conheceu para fazer, para ter as suas ações. Né? A melhor forma de você influenciar é através das ações. As ações valem mais que 1000 palavras. Né? E aqui a gente tem essa frase que está destacada, aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo, é tão importante, né, que a gente tem um capítulo no Fonte Viva dedicado a isso, né, onde Emmanuel elabora brilhantemente sobre o tema. Então, a gente trouxe um trechinho aqui, não todo o capítulo. Né?
que fala assim: quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Né? É quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar, ao invés de desservir. Então, assim, Emmanuel, ele reforça como a compreensão aqui é uma qualidade extremamente importante. Né? Eu entendo a condição do meu próximo, né? Eu entendo a situação espiritual que ele se encontra, eu respeito o momento evolutivo que ele está, que pode ser diferente do meu, pode ser mais evoluído ou pode ser menos evoluído. Né? E assim eu sei até que ponto eu posso esperar uma conduta melhor ou não desse indivíduo, né? Que às vezes a gente não é julgar, a gente não está falando de julgamento aqui, a gente está falando de entendimento. Né? Eu sei que às vezes eu posso fazer uma coisa e eu poderia até esperar alguma ação diferente, mas receba alguma coisa que não, tipo, que não é de acordo com a elevação ou de acordo com os preceitos, com a lei de Cristo. Né? Mas é entendível porque aquele irmão ele está em um momento diferente, ele não tem nem conhecimento do que ele está fazendo errado, ou ele pode até ter, mas ele não está no momento evolutivo que as ações dele se alinhem com o que ele está tomando como o que ele tem como conhecimento, né? Assim, uma análise profunda do outro, não é o que eu falei, não é um julgamento, né? Ninguém está falando de julgar aqui, porque assim, pode ser que até seja num grau que consiga evitar alguns escândalos, mas meu irmão não esteja. Né? Então, por isso que é importante ter isso. E é isso que João traz nessa primeira epístola, né? Um alto grau, que eu coloquei aqui, destaquei, de empatia e conhecimento do outro, né? Conhecimento, leitura desse cenário, né? Ele sabe exatamente o que pode esperar de cada um dos irmãos que aqui a gente fala. Continuando na primeira epístola, a gente tem se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Né? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. O que é que eu estou demonstrando com as minhas atitudes? Né? Assim, é uma fidelidade, eu estou sendo fiéis aos homens, eu estou testemunhando aos homens, ou estou testemunhando, mostrando uma fidelidade a Deus? Né? Se eu acredito em Deus, se eu acredito na mensagem de Jesus, eu acredito em mim também, né? No meu testemunho. Porque meu testemunho não é para o mundo, meu testemunho é para Deus. Né? Porque eu sei que quando eu testemunho o amor, quando eu testemunho a verdade, quando eu testemunho a justiça ou a fraternidade, eu estou seguindo as palavras do Pai, eu estou seguindo a palavra do Cristo, estou seguindo a palavra de Deus. Né? Então, eu estou acumulando recursos espirituais, né, para seguir no caminho de Deus. Estou, mais uma vez, colocando todas as coisas boas e botando um degrau à frente do outro, um caminho longínquo, um caminho longe, até chegar à evolução que todos nós pretendemos atingir. Né? Isso tanto para os encarnados quanto os desencarnados. Né? Tipo, a gente sabe que a gente evolui na carne, né? Que a gente tem que... mas o conhecimento, né? toda essa testemunha a Deus, a gente tem tanto para encarnados quanto desencarnados. Né? E nessa passagem, ao contrário dessa primeira parte, a gente tem essa segunda parte, que ele fala assim: quem em Deus não crê, mentiroso o fez. Então, assim, se eu não acredito verdadeiramente em Deus, eu não acredito nas suas palavras, certo? Eu não acredito nas suas verdades, né? Eu não acredito nas suas promessas, não acredito em nada. É como se, na verdade, ele fosse mentiroso, né? Com nada que ele falou, que o filho dele falou, fosse real. Então, quando eu coloco palavras, quando eu coloco ações e posturas de acordo com o Pai, de acordo com Cristo, com Deus, eu faço verdadeiro perante mim e perante o mundo. Porém, quando eu tenho uma atitude diferente, eu faço ele mentiroso, não só para mim, mas eu faço ele mentiroso para o mundo também, né? Então, a gente tem que, é o famoso que fala, a gente tem que walk the talk, né? Fazer o que a gente fala. Né? E aqui a gente tem outra passagem agora da segunda epístola. Ele fala assim: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina do Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina do Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Né? Então, assim, prevarica é faltar ao cumprimento do dever, né? Por interesse ou por má fé. Né? Então, o resumo daqui é assim: porque aquele que crê,
que tem em si mesmo, como eu falei antes, o testemunho. Então, se eu realmente acredito, se eu tenho fé, né, independente do que eu estou passando, se é uma doença grave, se é uma dificuldade grave, né, e se eu sigo na doutrina de Cristo, eu acredito que aquilo é para o meu crescimento, né, eu não vou prevaricar, né, eu vou perseverar, é o contrário. Aqui a gente tem uma outra reflexão importante que João nos traz a respeito da caridade, né? Que não é só trazido na Epístola 2, como eu trouxe num trechinho, mas também, mais uma vez, é aprofundado por Emmanuel em um dos capítulos agora do Vinho de Luz, né? Sobre o tipo de caridade essencial. Eu queria ler não só a Epístola, quanto a passagem. Tá? Segunda Epístola. E a caridade é essa, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andei nele. Então, Emmanuel fala aqui na Vinha de Luz. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Assistência, dedicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa que executa os programas do bem. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata da caridade de pensarmos, de agirmos, segundo os ensinamentos do Divino Mestre, segundo o Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para com que ele viva em nós. Né? Então, assim, linda essa passagem, né? E a caridade, como ele fala aqui, realça, é a pedra fundamental dessa nossa caminhada. Né? É a construção não só de um mundo melhor, mas principalmente de um espírito melhor. Né? Nossa evolução, mudança íntima. Né? E aí ele comenta duas caridades, né? Bota aí caridade material versus caridade moral, né? Que ele fala, chama a caridade material, a moral ele chama de essencial, né? Que antes da caridade material, a gente precisa focar na caridade moral, né? Que é a caridade essencial. E muitas vezes a gente fala assim, não consigo ajudar, porque a gente viu muito isso durante acho que o Covid nos ensinou muito isso, né? Eu falo, não consigo ajudar materialmente, né? Não tenho um pouco, mas você pode ligar para alguém, você pode amparar alguém, você pode acalentar alguém. Então, tudo isso é caridade essencial. Você pode cuidar no que você vai falar, né? Com as pessoas, né? No momento onde todo mundo fala muita coisa negativa, fala uma palavra positiva, fala alguma coisa que agregue, né? Em vez de alguma coisa que separe, né? Dê uma palavra de esperança. Então, tudo isso é caridade. E todo mundo, todos nós podemos fazer isso. Não necessariamente precisa você não precisa ter uma casa, você não precisa ter uma conta no banco, nada. Você só precisa ter o amor no coração e tem a vontade de realmente fazer isso, né? Emmanuel que destaca tratar-se da caridade que eu falei, de como pensarmos, como falarmos, como agirmos dentro dos preceitos de Jesus, né? Que se a gente voltar, mais uma vez, voltar para a época de Jesus se vestia de uma forma simples, provavelmente com seu chinelo, andava, e ele conseguia trazer toda essa caridade, né? Sem ter uma pessoa, um espírito que nasceu numa manjedoura. Né? Então, assim, olha só como é poderoso isso, né? E, mais uma vez, porque a gente sabe que muitos podem ser caridosos no material, mas não necessariamente são caridosos no que eu falei, nas palavras e nas ações, né? A gente precisa trabalhar o nosso íntimo, a gente precisa realmente trabalhar o interior para a gente reformar o nosso coração, para ele priorizar sempre o amor, né? Para que tudo que eu produza seja reflexo dessa minha natureza íntima, onde o amor está presente, né? Seja uma coisa boa, seja uma coisa elevada, seja uma coisa caridosa. Na terceira epístola de João, a gente tem o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Desculpa, o presbítero ao amado Gaio, a quem, na verdade, eu amo. Amado, procedes fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram a tua caridade, aos quais se conduzireis como é digno para Deus, bem farás. Né? Então, assim, João aqui, ele faz um chamado,
né? Ele fala de uma forma extremamente clara, né? Ele nos chama de amado, né? Diz para procedermos fielmente em tudo que fizermos, né? Para com os nossos irmãos, aqueles irmãos próximos, nossa família consanguínea, né? Dessa encarnação, mas também e principalmente para os estranhos. Né? O quão difícil é, como eu estava lendo, você tratar os estranhos como irmãos, né? Porque todos somos filhos de Deus. Sendo assim, todos somos irmãos perante a Deus, né? Isso não é uma coisa, não é uma novidade para ninguém, né? Somos irmãos espirituais, mas é difícil a gente transformar isso em ação, né? É difícil. Eu sei que às vezes você pode até ter boa intenção, mas você realmente do fundo do seu coração, do fundo do seu âmago, olhar para todos os indivíduos que você vê no seu dia a dia e considerar tão irmãos quanto o seu irmão consanguíneo, não é uma coisa simples de se fazer, né? Então a gente precisa usar toda e qualquer oportunidade que a gente tem, né, que Deus nos dá no dia a dia, para testificar esse amor, para evoluir nesse quesito, né? E continuando aqui, né, que ele fala, amado, não sigas o mal, né? Quem desculpa, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus, né? Ele novamente se refere aqui a toda oportunidade que a gente tem de fazer o bem no dia a dia, né? É um tema, e é um tema que continua extremamente atual, não é? Uma coisa que todos os dias a gente é colocado a situações de conflitos das mais variadas formas. Não tem, com certeza, ninguém que está assistindo esse vídeo não tem conflito no seu dia a dia, mesmo que seja pequeno, médio ou grande, né? Muitas vezes a gente tem conflito no trabalho, muitas vezes a gente tem conflito no trânsito, em casa, e principalmente com o advento da internet, né? E a possibilidade de milhares de pessoas comentarem sobre alguma coisa, é comum a gente receber uma enxurrada de críticas, né? Os famosos haters, né? E não faltam exemplos relacionados a quantos conflitos a gente tem diariamente. E esse é um momento que a gente pode realmente influenciar pelo exemplo, né? Esse é um momento que a gente pode agir e ser muito mais impactante do que qualquer horas e horas de conversa, né? As pessoas estão esperando a sua atitude. Se você, às vezes, como eu falei antes, uma atitude vale mais do que 1000 palavras, né? Então, se você tem uma atitude alinhada com os conceitos divinos, aquilo vai como é que eu posso falar, evangelizar muito mais do que você ficar horas e horas comentando e tentando passar a palavra para alguém, porque as suas atitudes são muito fortes. Se a pessoa vai, olha que interessante, a pessoa reagir daquela forma, né? Que bonito, e pouco a pouco você vai colocar essa semente e a pessoa vai se interessar mais e mais relacionado a isso, né? As pessoas esperam em como a gente vai atuar em determinadas situações, né? Ensinando assim, é bem importante a gente ter cuidado em como a gente age, pensar, respirar e realmente agir dentro dos preceitos que Deus e que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E é por isso que a gente é tão importante a gente relembrar esses ensinamentos de João, né, para que a gente não perca a oportunidade de aplicar o evangelho em nossas vidas, né? Principalmente porque o perdão, né, a caridade, né, a gente fala muito isso, são músculos invisíveis, né? Como qualquer músculo, a gente precisa praticar e exercitar todos os dias, senão a gente não vai conseguir desenvolver, né? Então, assim, quando você vai estar fazendo musculação, você bota um peso pequeno, pouco a pouco você vai conseguindo botar peso maior. É a mesma coisa do perdão. Você começa a perdoar pequeno, você vai aumentando o perdão, vai para os desafios maiores. Então, os perdões vão ficando maiores, maiores, e cada vez eles vão ser, não vou dizer sendo mais fáceis, vão ser menos difíceis de perdoar, né? Mas é um músculo que a gente precisa praticar todos os dias. E, mais uma vez, aqui, o Emmanuel nos traz sobre essa passagem um pouco mais de detalhamento em relação a essa passagem de João, né, que ele fala assim: a sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como um campo em que se separa bons e maus, mas sim viver numa grande família, né, em que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai e os que ainda não conseguiram pressenti-lo, né? E mais uma vez, como sempre, Emmanuel, espetacular, como sempre, simples, direto e grandioso ao mesmo tempo, reforça de uma forma clara
que todos nós deveríamos viver uma grande família, né? Que é difícil, mas que esse é o caminho, né? Afinal, a gente é filho do mesmo Deus, né? Por consequência, somos irmãos. Mas se é assim, por que a gente tem tanta dificuldade, né, de mostrar para o nosso irmão que eu vejo ele como tal, né, que eu me preocupo com ele, que ele faz parte da minha família universal? E não como eu falei antes, que acontece geralmente, a gente se preocupa com o nosso irmão consanguíneo, minha família primeiro, né? Depois no Nordeste tem muito esse ditado, né? Quando farinha é pouca, meu pirão primeiro, minha família primeiro. Não, assim, mas a família é total, todo mundo, na família universal. Então, como eu posso dividir o pão, né? Usando até o ato de Jesus, né? A gente precisa deixar de ser, assim, a mensagem, a gente precisa deixar de ser seletivo com o nosso amor. Né, eu vou amar aquela pessoa, né? Aquela pessoa me trata bem, então é fácil de amar aquela pessoa, né? Aquela eu também vou a minha família, os meus primeiros, né? Se a gente quer transformar, a gente quer viver nessa família universal, a gente precisa realmente eliminar essa seletividade de quem eu vou amar, né? E viver fielmente, fielmente como uma família universal. Esses são os grandes ensinamentos que a Epístola de João nos traz. Né? E uma curiosidade, antes de eu mudar para a Epístola de Judas, é que quando João, assim, diferente de outras epístolas, quando João escreveu as epístolas e o Evangelho, ele já estava numa idade mais avançada. Assim, então, ele tinha uma vivência do cristianismo maior, ele tinha uma vivência do mundo maior, né? Então, assim, é muito importante ressaltar isso, porque você pode ver, quando você começa a ler a epístola, principalmente a última, que é a primeira, você vê que ele está realmente dividindo toda a experiência, toda a vivência que ele tem na parte cristã. Tá bom? Agora a gente vai para a Epístola de Judas. Então, aqui eu vou ler um pouquinho, que para dar um contexto em relação à Epístola de Judas. Né? A Epístola de Judas foi destinada às comunidades cristãs, escrita a uma igreja ou a um grupo de igrejas desconhecidos que estariam sofrendo a influência de falsos doutores. Ou seja, para combater o perigo representado por certos mestres carismáticos que estavam pregando e praticando libertinagem moral. Qualquer semelhança à realidade hoje, né, não é mera coincidência. A carta foi endereçada aos que foram chamados, amados por Deus e guardados em Jesus Cristo. O tema básico, desenvolvido em 25 versículos, sem divisão por capítulos, se resume num alerta contra os falsos autores e o perigo de que suas ideias podem ocasionar às comunidades cristãs. O autor ele procura denunciar esses mestres como pessoas ímpias, cuja condenação foi profetizada, e insta os seus leitores a preservar o evangelho apostólico, vivendo segundo as exigências morais. E uma coisa interessante, apesar da brevidade dessa epístola, a carta é extremamente rica em conteúdo. Ela, graças à composição primorosa e à sua economia de expressão, que por vez alcança um efeito quase poético. Né? Então, assim, além, claro, do contexto que a gente vê aqui, que, na verdade, assim, não é um problema que só ocorreu na época de Judas, que, mais uma vez, ele mostra que acontece um dia, né? Mais uma vez, assim, a gente tem a preocupação das combinações da mensagem, assim como a gente viu em João, cristãs contra as práticas. Certo? E ele tem aqui no texto destacado, que ele fala combater o perigo, pregando e praticando a libertinagem, quando ele fala assim, quando ele fala de libertinagem moral, nada mais é do que o desvirtuamento das práticas do cristianismo verdadeiro, né, da sua simplicidade e essência, os ditos falsos autores, né, que já estavam adaptando o conteúdo de acordo com as suas necessidades. Né? E assim como João, Judas era um nome extremamente comum entre os judeus naquela época, né, tanto que a gente vê vários judeus na Bíblia. Né, e eu não trouxe todos aqui, mas eu trouxe 3, justamente para contextualizar e mostrar a diferença de cada um deles. Primeiro, é Judas Iscariotes, né, que acredito que é bastante conhecido por muitos, que era um apóstolo, era um dos 12 apóstolos. Ele era conhecido, mais conhecido como por ter traído Jesus, e aí entregou Jesus através de um beijo. Né? A gente tem Judas, que era irmão de Tiago, também um dos apóstolos,
mas geralmente quando se fala desse apóstolo, ele não se referencia a ele como Judas, e sim como Tadeu. E temos o Judas, que é o Judas que a gente vai estudar hoje, que não era apóstolo. Muita gente poderia pensar que ele era apóstolo, mas sim, ele era um discípulo. E ele era irmão de Jesus. Em alguns trechos a gente escuta meio irmão, mas ele era irmão de Jesus, assim como era irmão de Tiago também, que por consequência era irmão de Jesus, né? Mas na sua epístola ele não se identifica como irmão de Jesus. Ele diz assim, ele diz ser servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. E o próprio Tiago também adota a mesma postura. Então, aqui, temos aqui na Epístola Única, né? Eu vou trazer alguns trechos da Epístola Única. Ele fala assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e estornar-vos a batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ou seja, né, eu coloquei aqui, os ditos lobo em pele de cordeiro, né, são aqueles que querem parecer que estão ali para elevar, para ajudar, para construir, para nos conduzir para o caminho do bem, né? Mas que, na verdade, o que acontece é o oposto, né? Como ele realça aqui no texto, né? Homens ímpios que convertem a dissolução à graça de Deus e negam a Deus. Então, são as pessoas que nos induzem ao caminho do erro, né? Que usam toda a sua eloquência para levar ao caminho do erro, né? Para o caminho da maldade, e não para o caminho que a gente precisa ir, que é o caminho do amor, né? Aí acabei assim, e justamente por não deixarmos por a gente ser induzido através do erro, que a gente precisa estar atento, a gente precisa realmente prestar atenção no que também aqui é destacado no texto, né? Que ele fala assim: tive por necessidade escrever-vos e exportar-vos a batalha pela fé. Ou seja, o trabalho é nosso, o trabalho é individual, né? O crescimento individual, o trabalho individual. Nós precisamos estar atentos a tudo isso, né? Usar o nosso bom senso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente tem conhecimento, né? Mas a gente precisa usar esse bom senso dentro dos ensinamentos de Jesus e avaliar se tudo que chega para a gente está alinhado com a mensagem cristã, está alinhado com o evangelho, né? Quanto mais conhecimento, por isso que é importante que a gente tenha conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais você sabe discernir e falar assim: a coisa está estranha nessa mensagem, não está exatamente aquilo que existia na sua originalidade, né? É porque senão a gente acaba enveredando por um caminho que não é muito bom, né? A gente sai dos trilhos, que é uma coisa que é comum, é fácil sair dos trilhos, né? E ainda vai ficar ainda mais difícil resgatar o que a gente tem que resgatar na encarnação que a gente veio dessa vez, né? E continuando aqui na Epístola Única, a gente também tem: estes, porém, dizem mal dos que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais racionais, se corrompem. Estes são manchas em vossas festas de caridade, são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte à outra. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios. Aqui na frase em negrito, né, Judas ele destaca mais uma vez aqueles que deturpam ou falam mal daquilo que não sabem, daquilo que podem podem um pouco conhecer, mas que eles se corrompem, né? Porque eles se utilizam do conhecimento que eles têm não para ajudar, né? Ao contrário, mais uma vez, não é para ajudar, não é para construir, não é para auxiliar, não é para modificar, ao contrário, eles usam o conhecimento que têm e deles se utilizam muito para dividir, para focar nos seus interesses pessoais, para aquecer a vaidade, né? Na busca pelo poder, que a gente sabe que acontece, né? Na busca pelos aplausos que o mundo tem a dar a cada um deles. E mais uma vez eu ressalto que ainda não não é um mal comum dos dias do passado. É muito atual, né? Eu acho que ambas as epístolas, como falei na passar antes, tipo, a gente vê passando pelos séculos, e chegando até a gente, e ainda continuar extremamente atual. Né? A gente consegue ver, a gente consegue ler aqui, a gente consegue se identificar diversas coisas que acontecem hoje em dia. Né? Então, assim, quando eu li essa passagem, eu pensava muito em Jesus. Eu falava assim: nossa,
as atitudes de Jesus, né? O conhecimento que Jesus tinha versus a humildade, né? Tem gente que sabe um pouquinho, né? E já se acha assim o doutor da vida, né? Que às vezes começa a querer ensinar todo mundo, né? Jesus tinha um conhecimento absurdo, mas mesmo assim se continuava, eu acho que o indivíduo mais humilde que pisou dentro desse plano, né? Eu acho que desde o seu nascimento, né? A humildade sincera, nasceu na manjedoura, né? Cresceu de uma forma humilde, né? Então, assim, esse é muito importante a gente poder também resgatar e carregar com a gente. Continuando a epístola única, né? Esses são os que causam divisões sensuais, que não têm espírito, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso amor, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Né? Nesse trecho, Judas mais uma vez ressalva um tópico que é a verdade que a gente sempre comenta, né? Sobre o conhecimento e a ignorância da mensagem cristã. A Judas faz aquele alerta, né? Olha, eles podem não saber, eles podem causar divisões, mas eles não têm o Espírito dentro deles. Mas vós tem, né? Vós tem o Espírito, queridos amados, ele fala, né? Vós tem a fé, vós conhece Jesus, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ver que quanto mais a gente tem o conhecimento, mais a responsabilidade, né? E não é porque o próximo se corrompe que a gente deve se corromper também, né? Se eu não consigo ajudar o próximo, se eu não consigo orientar, isso não significa que eu vou me corromper, né? Afinal, como falei antes, a caminhada é individual. Todo mundo se desenvolve no seu passo. A nossa intenção é de ajudar, obviamente. A nossa intenção é de orientar. Mas a caminhada, evolução, tudo isso é individual. Na hora certa, no momento certo, esse irmão vai deixar de causar divisão, né? Como a gente fala aqui. Ele vai, impreterivelmente, vai seguir o caminho do amor, né? No final da caminhada, todo mundo vai virar espírito esfera crística, né? Esse é o fim de todos nós, né? Todo mundo vai se tornar um espírito de luz. Alguns mais rápidos, outros mais devagar. A gente fala sempre, é uma escola, né? Todos no seu tempo, respeitando a misericórdia divina e principalmente o nosso livre-arbítrio. Mais uma vez, Emmanuel nos ajuda a aprofundar o tema aqui, desenvolvendo a epístola, com a passagem no Caminho, Verdade e Vida, em que ele fala assim: em todos os lugares encontramos pessoas sempre dispostas aos comentários desairoso e ingrato relativamente ao que não sabem. Almas levianas e inconstantes, não dominam os momentos da vida, permanecendo subjugadas pela própria inconsistência. Então, Emmanuel reforça aqui que em todos os lugares a gente vai encontrar pessoas assim, que falam que não sabem, que criticam, sabe? Que não estão ali para construir, né? Eles são ali, como a gente já viu, eles são ali que não estão ali para construir, mas que na verdade a gente sabe, não nos cabe julgá-los, né? Então, como a gente pode notar, na Epístola de Judas gira muito, fala muito sobre esse tema, né? São várias reflexões, diferentes visões, mas sempre a gente nos alertando sobre esses irmãos que ainda estão distantes do bem, né? Que ainda tentam se conduzir, que ainda estão no caminho inadequado, não estão no caminho do amor. E sendo assim, não cabe a nós, mais uma vez, cabe a nós, né? Através dos estudos que a gente tem feito, um exemplo é esse, a buscar a ampliação do conhecimento e do fortalecimento da nossa integridade moral, né? E assim agir adequadamente para seguir no caminho correto, que é o caminho de Jesus, né? E aqui na última parte dessa epístola ele fala assim: sua ação particular costuma corromper os assuntos mais sagrados, insultar as intenções mais generosas e ridicularizar os feitos mais nobres. Guardai-vos das atitudes dos murmuradores irresponsáveis. Concedeu-nos o Cristo à luz do Evangelho, para que a nossa análise não esteja fria e obscura. Então, acho que Lucas ele finaliza aqui de uma forma muito clara, muito direta, né? Que a verdade, desculpa, desculpa, né? Não é Lucas, é Judas. Que a verdade é só uma, né? Se a gente se pautar no Evangelho, não tem erro, né? Tá em dúvida?
evangelho. Está em dúvida? Mensagem original. Né? Provavelmente a melhor forma de ver o caminho é colocar tudo que chega até nossos ouvidos, ao nosso dia a dia, sob a ótica do evangelho. Né? Se perguntar, isso está de acordo com o evangelho? Né? Esse comportamento está alinhado com as crenças cristãs? Será que na verdade, eu estou vivenciando tudo aquilo que eu prego? Eu estou walking the talk? Né? Ele destaca e deixa claro aqui nessa passagem, que está em negrito, que ele fala assim, concedeu-nos o Cristo, a luz do evangelho, para que a nossa análise não seja fria e obscura. Cristo nos deixou o evangelho, né? O ensinamento cristão, para que a gente analisasse com clareza e lógica, né, como a gente deve pautar cada uma das nossas ações. Então, assim, mais uma vez, não estamos falando daqueles que não têm conhecimento, e sim daqueles que têm. Né? Esse grupo tem conhecimento. Então, assim, quanto mais conhecimento se tem, mais responsabilidade se tem também. Né? Mas que a responsabilidade e o conhecimento não impacte na nossa humildade. Né? A gente não se deixe que o orgulho nos corrompa. E para finalizar, eu queria trazer essa imagem que eu achei muito bonita, na verdade, e eu só gostaria de reforçar que sob o olhar da vida eterna, né? Se a gente pensar na vida eterna, não a nossa vida, esse curto pedacinho que a gente tem na vida da carne, né? Mas sim na vida eterna, a gente é criança. Né? A gente continua criança, a gente é uma criança espiritual. Né? E como as crianças, a gente ainda está aprendendo a caminhar. E sim, Jesus, com certeza, dá a mão para a gente, para nos conduzir no caminho do bem, para nos conduzir nessa caminhada. Só que a gente precisa ter disciplina, né? Voltando lá, Chico Xavier, Emmanuel, disciplina, 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 né? E mergulhar nos estudos como esse que a gente está fazendo agora, para aumentar nossas possibilidades de seguir nossa caminhada evolutiva dentro da humildade, dentro da caridade, das duas caridades que a gente começou, essencial e material, e principalmente dentro do amor. E eu espero que esse estudo ele realmente tenha sido relevante para todos do grupo e todos que estão assistindo aqui no YouTube depois, né? E assim como foi para mim que eu preparei, que seja mais um grão de areia aí dentro da infinita estrada de conhecimento que cada um de nós tem a percorrer. Tá bom? Muito obrigado a todos pela paciência, ter escutado, espero que tenha sido bom. Bem. Obrigada. Bom demais. Alguém tem algum comentário? Acho que a aula foi tão completa, tão bem pesquisada. Alguém tem algum comentário para o Miguel? Alguma coisa que leu, que mexeu com vocês? Eu vi, estava estudando, e eu vi uma palestra de um centro espírita no Brasil, que falava que João encarnou mais uma vez, e foi Francisco de Assis, e que depois ele também contribuiu com a codificação, que ele era um dos espíritos que contribuiu com a codificação. Aí não sei se você, a dona Lúcia, ou alguém mais sabe disso, mas foi um palestrante que eu escutei, ele contou uma história, eles contam mais a história da vida de João, e depois assim, do desencarne, e depois quando ele voltou à Terra. Eu só sabia de Francisco de Assis, eu não sabia de uma outra. Ele não voltou, mas ele ajudou na codificação de Allan Kardec. Justamente, Como dá espírito da licença. verdade. Sim, no Evangelho segundo o Espiritismo você tem algumas coisas de João. Tem isso mesmo. Como... E no Livro dos Espíritos também fala alguma coisa, que ele estava localizado nessa equipe que trouxe as vozes dos céus. Ele fazia parte desse grupo de espíritos. No Livro dos Espíritos, na parte do Prolegômenos. Ali tem a fala, a indicação. A gente tem que lembrar que é a equipe verdade, né? Então, existe existe um conjunto de espíritos, eles citam ali que João Evangelista era um deles. Uhum. E tem alguns outros nomes que na hora eu não me lembro, mas do João Evangelista eu gravei bem. É o espírito, a equipe do Espírito da Verdade. Obrigada, dona Odete. Não tem nada, não.
Uma coisa Eu uma- já li isso para mim, eu precisei disso, eu já fui ler. eu mandei algumas coisas para vocês pelo WhatsApp, para vocês darem uma olhadinha, o tanto de páginas que Emmanuel comentou aí, tanto das 3 epístolas de João, tem muita coisa. Mas uma coisa que mexe comigo é o jeito que João fala com as outras pessoas. The way that he addresses é meus filhinhos, Isso. meus filhinhos queridos. Mostra muito dessa doçura que era mais característica de João, né? Eu li isso também, Ana, que como ele escreveu mais velho também, e ele era uma pessoa doce, isso que nas palavras dele carregava de muito amor. Uhum. Foi o mais amoroso Dos apóstolos. dos apóstolos, assim, de quem, né, dos que escreveram, porque e aí se dizia também além dele ser, né, sempre ter sido amoroso, dele ter assim, ele escreveu tudo muito depois de muitos anos, 90 anos, então assim, aquele muito sábio, muito amoroso com A gente tem que lembrar que nos nossos estudos anteriores a gente viu que João era mocinho, né? Quando conheceu Jesus, era adolescente. Então, até Jesus comenta, né, daquele espírito fugaz que ele tinha, né? Justamente porque tinha aquela energia toda da adolescência. E depois essa convivência com Maria, né? Então, a gente vê qual era o tipo de modelo que ele teve para conviver com ele, né? Mais algum comentário? Foi uma boa aula. Foi uma aula linda. Ótimo, muito boa aula. Uma excelente aula. Alguém mais quer comentar alguma coisa da aula antes da gente encerrar? muito completo. A pesquisa foi linda. Obrigado. Gail did a fabulous job. I have a question that's a little outside of it, and if it doesn't fit for now, we can save it for later. But all of these epistolas, Matthew, Mark, Luke, and John, that were put together in the Bible at some point, but back in this era of the 100 to 200 AD, was there anything written that these communities were using? Or was it only these letters as they came? How did they follow the teachings? Então, all the communication was done through letters. So, a gente conhece as cartas que foram enviadas por esses evangelistas, né? Mas a gente tem que lembrar que existiam outros evangelhos que não foram reconhecidos pela igreja. Quando a gente vê essas cartas, a gente vê a carta como a resposta de alguma coisa. Mas a gente não sabe qual é a carta que chegou que demandou aquela resposta, né? Como a gente viu muitas de Paulo, que estava claro, então, eu recebi tal, as preocupações de vocês lá, aqui, com os judeus, ou, enfim, com o comportamento dos novos cristãos em relação à adoração oh, meu Deus, esqueci a palavra. Não de santos, mas de objetos. Imagens, Então, vocês devem estar lembrando. Então, nesse caso, em todos os casos, a gente não sabe quais foram essas cartas. Mas naquela época, Carrie, a gente comentou isso numa aula anterior, eles usavam realmente o correio romano para se comunicar, porque ele era um FedEx altamente eficaz daquela época, né? Então, era assim que eles trocavam as informações, era o e-mail da época, né? Okay. Yeah, I was wondering when the New Testament actually was pulled together. I know that it was in I think the 400s. I can't remember the name of the emperor, and it was in Turkey and stuff that they decided what would go in New Testament and what wouldn't go in it. But it was like what existed prior to that. So that could be a conversation for another time. Eu acho que esse é dos capítulos que a gente estudou anteriores.
Acho que até foi uma aula que eu não me lembro direitinho da data, mas eu mando para você depois. Okay. Porque tiveram várias fases, né? De põe para dentro, não põe para dentro, põe para dentro. Lembra que tinha os evangelhos apócrifos e os outros que eles não estavam muito confiantes, né? Então, Obrigada. de nada. Entendi. Bom, e